Boa Vamos! noite! Boa noite! Vamos! Conseguimos! Oi, Conseguimos! Débora, boa noite! Vamos lá então, gente, para nossa live. Todo mundo, ó, a sala já está cheia, Carminha, muita gente Que esperando bom! aqui. Vou até tomar um golinho de água. Isso! Que a gente tem Vamos muito que lá! conversar essa noite. Então vamos Com começar. certeza! Quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a Juliana Lima, coordenadora pedagógica do Liessing, do Colégio Liessing, na unidade Botafogo e Leblon. E nessa noite, mais do que especial, eu vou dividir essa honra de estar aqui com vocês com a minha parceira de trabalho, a Carminha Ife, Eba! também coordenadora pedagógica do Colégio Liessing, da vocês aqui, a nossa segunda live de uma série de lives proporcionadas pela nossa escola, para todos os pais do colégio e de fora também, por que não? Claro, com temas de interesse, trazendo um conteúdo educativo, mas fazendo reflexões sobre as demandas da sociedade que se encontra num período diferente de isolamento, que a gente não quer mais, a gente já quer voltar para a vida normal. Mas o mais importante, o objetivo que a gente tem aqui é de firmar esse compromisso, a conexão família-escola. Vamos lá, Juliana. Boa noite a todos. É um prazer dividir esse momento com você, minha amiga e parceira de todas as horas. Obrigada ao Colégio Liessing por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que nós estamos aprendendo nesse momento, o que nós estamos fazendo nesse momento com as nossas crianças e principalmente com as crianças em alfabetização. Vamos lá um pouquinho, Juliana, vamos começar. Vamos começar nosso bate-papo, Carminha. E eu estava pensando aqui de entrar no tema que a gente trouxe para essa noite, que é: e agora? Será que meu filho será alfabetizado? E agora? Eu queria começar fazendo uma reflexão, Carminha, me atendo inicialmente a uma palavra desse título, que eu acho forte, que é o agora. E agora? Né? E agora, com tudo isso que está acontecendo, tinha que ser logo no ano que o meu filho está na alfabetização? No primeiro ano? Quero relacionar esse agora com esse momento ímpar que a gente está vivendo. E que peso esse agora tem para as nossas crianças que estão na alfabetização? Pois é. Mas a gente sabe que muita gente acredita, né, que a alfabetização acontece para a criança exatamente naquele momento que ela chega no primeiro ano da classe do ensino fundamental 1. E que a partir dessa crença que a gente percebe que ela é origem de muitas das angústias que permeiam os pensamentos das famílias. Não sei se você também pensa assim, né? Com certeza, né, Juliana? Sim. Mas nós temos que lembrar, até para suavizar esse peso que é grande para a família, desse agora, que não é no primeiro ano que esse processo tem início. Ele vem antes disso, é lá na educação infantil. Desde muito cedo, as crianças já têm contato com a língua escrita. E nas famílias que a gente sabe, onde ler e escrever são práticas habituais, onde isso tem significado, onde as pessoas da casa leem e escrevem muito. E tem... Opa, desculpa, caiu. Escorregou. E tem muitos livros e outros portadores de texto no dia a dia dessa criança. A gente logo vê, né? Logo de início a gente percebe que essa criança fica imersa nesse ambiente. As crianças aprendem pela experiência, experimentando aquilo, vivenciando aquilo que o adulto traz e que elas criam ali naquele ambiente delas. E a nossa nova base nacional comum curricular, ela traz isso para a gente, nos dá essa segurança de trabalhar com os campos de experiência, que são as prerrogativas desse trabalho. E essas experiências, a gente vê que dentro de sala de aula, elas precisam ser contextualizadas, justamente para ter essa função, né? Precisa ter uma intencionalidade pedagógica do professor. Mas ela também o professor tem que observar esses interesses da criança, integrar as diversas áreas do conhecimento. E é nessa mistura aí da cultura do mundo, do que as crianças trazem,
que a gente vai articular essa prática pedagógica. Então, essa questão da leitura e da escrita, ela vai acontecer de maneira transversal a esse trabalho, vai se inserir naquele cotidiano escolar da criança, nas mais diversas atividades, nas diferentes linguagens e de maneira constante, vendo o adulto ali, que no caso é o professor, em casa são os pais, os irmãos mais velhos, fazendo os registros escritos das atividades, durante as brincadeiras, com a sonoridade das palavras, o trabalho com a consciência, né? Vai trabalhando essa consciência das crianças sobre os sons que combinam e se descombinam. Nas brincadeiras, elas também reconhecem e diferenciam as letras, têm a oportunidade de manusear os livros infantis, ouvir histórias contadas por um adulto. Elas aproveitam tudo isso participando ativamente, né? Então, tem essa parte da questão das famílias que muitas vezes querem antecipar o processo, dos riscos que ele corre com isso, né? De alterar, inclusive, toda a história escolar do aluno, né? E, assim, também a expectativa. A alfabetização, o primeiro ano, é uma expectativa muito grande, tanto para o aluno, né? Tem aquele aluno que ele quer ir para o primeiro ano, é uma grande promoção, e ele acha que ele entrando no primeiro ano, no primeiro dia de aula, ele vai sair da sala lendo e escrevendo, né? E às vezes isso... horas, e isso não aconteceu. Isso. Que propaganda enganosa. Isso acontece muito, né, com algumas crianças. Então, tem a expectativa também da família, né? Junto um pouco da história da alfabetização da família, como vai ser com o meu filho, porque na minha história isso e isso aconteceu. E a escola também, né? Porque a escola tem um carinho especial, um olhar especial para o primeiro ano, né? Todos participam dos momentos de trabalho do primeiro ano, né? É importante que esse estímulo letrado seja dado para eles e que eles tenham também uma rotina de estudo, né? É importante que nesse primeiro ano, já com as atividades direcionadas para a alfabetização, isso vire uma prática dentro de casa, que tenha a rotina da tarefa de casa, que tenha a rotina do material. A alfabetização, nós fazemos sempre muita troca, né? É importante que mesmo com o importante não é a metodologia, né? Existem metodologias, o sintático, o analítico, o fonético, né? Dentro do sintático fonético, todos vão para o mesmo fim, que é a conclusão da alfabetização. O caminho não importa, tem coisas muito importantes nesse caminho. A troca, a relação, os pares, a relação da criança com a outra criança, né? A empatia, o respeito ao momento do outro, né? A criança, o outro pode estar numa etapa de desenvolvimento que não é a daquele aluno. E essa troca vai enriquecer o trabalho. A troca com os alunos, a troca com os professores, a troca com o meio, que é a sala letrada, que é da onde o professor atualmente está sentindo mais falta, que é desse ambiente, né? Agora, a alfabetização tem que ter uma aprendizagem significativa, né? E para ter uma aprendizagem significativa, nós precisamos de vivência, precisamos da literatura ao nosso lado. Agora, nesse trabalho virtual, nós mais do que nunca estamos como apoio, o apoio do trabalho no livro de literatura, né? Isso ajuda muito, o lúdico, a criança poder participar das etapas das atividades, né? E nós sempre adotamos o trabalho partindo do todo para a parte,
né? Do texto, da frase, né? Depois das palavras, depois nós desmembramos a palavra, isso tudo oferecendo sempre à criança a experimentação do uso da escrita, né? Para que eles entendam a função social dessa escrita. Né? Sim. Então, Juliana, assim, a função social dessa escrita vai muito do lado do letramento, né? Isso. E você, como alfabetizadora, fala um pouquinho aí desse letramento, que, na verdade, ele acompanha, como você disse, a educação infantil, o primeiro ano. E ele para no primeiro ano? Não, e não deve, não deve. A prática desse letramento, da cultura escrita em casa, pelos pais, a leitura, os pais com as crianças, ela vai contribuir muito nessa preparação para o processo de alfabetização, durante o processo e depois também, né? Essas práticas, nesse momento, elas podem e devem ser até mais enriquecidas, devem continuar. E mais do que isso, visar esse desenvolvimento, manter o interesse da criança, o prazer dela na leitura e na escrita. E a criança vai percebendo a função social que ela tem, né? A leitura e a escrita. A função da escola é tentar despertar esse interesse, oferecer essas vivências para a criança. Mas a escrita e a leitura, a gente não pode esquecer que elas fazem parte de um movimento que é social. Né? Ela não e nem pode ser um universo só da escola. Ela está na sociedade. Na escola, a criança ela vai ser apresentada às letras, isso é sistematizado, mas em casa a criança também encontrará esse material nas embalagens, nos livros, nas revistas, nos quadros, nos jogos, em todos os lugares. O mesmo vai acontecer quando a gente puder voltar para a rua. É lá que ela também encontra. E acontece na escola da mesma maneira. É a vida, né? E é assim que ela começa a atribuir sentido naquilo. Acho que a palavra-chave é essa, atribuir sentido, né? Para que é isso? E é por isso que a gente fala no processo de letramento e que, às vezes, ele é muito, muito anterior ao processo de alfabetização. Quando a alfabetização acontece... Você estava me falando do letramento, a importância. Quando essa alfabetização acontece num contexto de letramento, em que ele faz parte de um pano de fundo ali real, que traz a realidade para a criança, a alfabetização vai acontecer muito mais naturalmente e vai funcionar melhor, né? Aos princípios de consciência fonológica, da brincadeira com os sons, né? Das palavras, das sílabas, a produção textual, a leitura envolvida nesse processo, mas com função. A leitura a gente não pode deixar de lembrar que ela traz a compreensão, não é só uma decodificação. E aí eu entro um pouco, Carminha, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o papel do professor, essa perspectiva que ele vai assumir e que vai dar segurança para o trabalho que vai desenvolver. Ele vai traçar, eu costumo dizer que ele faz um mapa do tesouro, né? Que a criança, a família e todos nós vamos atrás. E a turma e o professor vai acompanhar esse mapa até o final do período. Mas é um mapa diferente daquele dos piratas, que você tem um caminho único e que não pode mexer. Esse não, ele não é imutável, ele sofre interferência constante do professor. Ele vai modificando as suas estratégias com base nas observações e as respostas das crianças. E pensando um pouco nesse trabalho do professor alfabetizador, que é um professor especialista nisso, que tem um olhar diferenciado, eu queria falar um pouco dessa nova realidade, a virtual, Carminha. Então, vou contar um pouquinho para vocês. O professor consegue lançar mão desse olhar apurado no virtual? Ele consegue fazer Juliana. uso disso? Vamos Essa lá. tela não está atrapalhando? E uma coisa que as mães devem estar aí, né? A família assumiu esse papel ou é uma divisão com o professor? E agora? E agora, né? Então, vamos falar um pouquinho desse professor no virtual, né? O que acontece? O professor, ele no presencial, ele tinha a garantia desse processo, né?
todas as estratégias, criança é uma, cada ano é um, mas ele tinha aquele padrão a seguir. Hoje em dia, nós não temos mais essas garantias. Não. Né? As práticas do presencial se foram. E aí, o que nós vamos fazer com elas? Né? Ficar chorando aí pelo leite derramado? Não. Nós vamos adequar a nossa realidade, que seria a realidade virtual. Então, nós temos enfrentado muitos desafios. Né? O professor, e eu posso dizer que o professor alfabetizador, ele tem assim meio que um radar, né? Um olhar clínico, e que ele permanece fazendo desempenhando esse papel, né? Quando ele presencia todas as atividades de leitura e escrita da criança, né? Quando ele presencia a organização da criança naquele espaço, quando ele presencia o olhar da criança para a mãe ou para o acompanhante, quando ele está inseguro, né? Quando ele percebe que ele consegue e quer se mostrar para o professor, a troca de olhares, isso mesmo à distância significa muito, né? O professor, ele está adequando a sua prática e também as suas observações. O nível de observação do professor está ficando diferente, porque ele tem um momento diferente. É importante o respeito para esse aluno, o respeito do momento que esse aluno está vivendo. E, às vezes, esse momento, como é de cada um e da realidade da família, nós estamos tendo contato com situações assim muito diferentes. Nós temos aquela criança que precisa que a gente antecipe o que vai acontecer na aula ao vivo, para que ela vá com mais segurança, abrir a tela. Tem aquelas crianças que fecham a câmera porque não querem ser vistas. Tem as crianças que resistem às atividades através da tela, ao vivo, mas elas fazem as tarefas que vão pela classe, pela sala de aula, né? A indisponibilidade de horários também tem sido um desafio, porque tem alunos que têm irmãos mais velhos com uma carga maior de aula online, e com os pais trabalhando com os mesmos equipamentos. Trabalhando com os mesmos equipamentos, né? E como está sendo essa alfabetização? O que nós estamos fazendo nesse momento de alfabetização à distância? Fomos muito felizes, né? Eu acho que o Colégio Liesse foi um dos pioneiros e estamos muito felizes com a largada, que logo que começou a quarentena, nós começamos também as atividades ao vivo. Isso foi um grande marco. Não perdemos desde o berçário. Desde o berçário. Isso foi um grande marco. E as ações progressivas foram de muita importância para esse contato. Por quê? Porque nós não quisemos de imediato, com as crianças menores, vamos começar com a aula ao vivo, vamos começar... Não, foi tudo bem passo a passo. E o feedback gradual. E o feedback das famílias foi essencial para a equipe dosar o que oferecer e como proceder com as crianças nessa fase de alfabetização. E nós, nessa escuta da família, também acolhemos as ansiedades, as dúvidas, os momentos que cada família está vivendo. E quando nós acolhemos e ouvimos a família e traçamos ação a fluir. As elaborações das atividades, elas foram feitas a partir do que o professor observava e a partir da resposta dos alunos
alunos e do feedback com as famílias. Com isso, Sim. nós conseguimos aumentar e, atualmente, nós estamos com aula ao vivo todos os dias da semana. Além Sim. de videoaulas, tarefas interativas, bloco de atividades que podem ser impressas e até mesmo dando opção a essa família de fazer numa simples folha de papel com as orientações que estão sendo enviadas. Sim. Né? Sim. Então, assim, nós com isso demos muitas possibilidades de encaminhar o processo, né? O retorno das atividades ao vivo, que é a expectativa aí de todos, né? Nós Sim. vamos precisar desse retorno para poder avançar, né? Vamos ter que resgatar as questões do presencial e à medida que esse feedback for sendo dado, né, nós vamos ampliando o que tem que ser feito. Mas reestruturar, né? Tudo. Mas dentro desse trabalho, tudo que nós estamos ouvindo e dividindo com as famílias e vendo dos alunos, mesmo nesse período, nós estamos adequando outras estratégias. Então, por exemplo, as turmas de primeiro ano, elas têm 2 aulas de português, o grupo está dividido em 2 momentos. Isso facilitou muito o trabalho. A observação da professora, o olhar, né? Da professora. Isso foi uma estratégia já feita no meio do caminho. Na evolução dessa observação. Nós oferecendo o bloco de revisões. Então, mandamos um pacote virtual com atividades, as famílias Sim. podem imprimir essas atividades e, com isso, demos um fechamento, amarramos aquele bloco, aquela unidade de trabalho. Né? Sim, e fazemos também, Carminha, essa adequação de acordo com a troca entre as coordenações, entre as professoras e toda a equipe, inclusive essas adaptações na educação infantil, com atividades também de revisão, de fixação e até da divisão de grupos. A gente vai compartilhando esses conhecimentos também, né? Essas aprendizagens com o virtual. E o que acontece, Juliana? Esse feedback vem trazendo também para a gente questionamentos. Nem tudo falado por tá sendo tudo um mar de rosas. Não, nós temos aí impedimentos. E questionamentos ainda surgem. Será que ele vai ficar atrasado? Será que vai dar tempo de chegar ao final do ano alfabetizado? Estamos vivendo um ano perdido. Isso ainda faz parte de alguns discursos. E o ano está perdido, Carminha? Pois é, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que esse ano significa que ele esteja perdido. É um ano que nós estamos conquistando diferentes aprendizados. Os progressos... É um olhar diferente que a gente tem que ter. Diferente. Os progressos, os percalços observados por nós, por cada família, esses são sinais de que está havendo aprendizado. Porque isso tudo é um aprendizado. Né? O aprendizado, ele está acontecendo, ele é real, ele é palpável quando nós vemos uma situação que está de um determinado modo, ela se alterar. Então, existe aprendizado. Então, ver esses progressos, superar esses
progressos, aquela atividade, aquela dificuldade pontual, é muito importante ter esse olhar, ter esse afeto, essa acolhida e podermos trabalhar em cima disso. Porque o futuro, Juliana, é uma incógnita. Nós temos que fazer, de um dia para o outro, mudamos as nossas vidas. E quando nós retornarmos, nós vamos ter que ter os mesmos ou até mais cuidados. Não é porque está na alfabetização ou não. Ele precisa ser olhado. O futuro vão deixar marcas que nós não sabemos quais são desse momento. É importante nós vivermos esse momento e estarmos esperando o que for para poder trabalhar. Né? E trabalhar com a incógnita é muito complicado, porque nós estamos acostumados a ter aquela receita de bolo, a ter aquilo programado, que você falou, que são as garantias. E nós não temos mais isso. Agora, estamos vivendo muitas surpresas. Observamos alunos que eram super organizados na escola e que não têm essa organização. Observamos aqueles mais reservados, tirando dúvida. Que falam, né? A beça no vídeo, pela telinha. O que é isso? As famílias se surpreendem, nós nos surpreendemos. Agora, tudo precisa de ajustes pedagógicos, precisamos de ter aquilo como o objetivo e sabendo que no retorno do presencial nós vamos ter que fazer uma avaliação diagnóstica, ver o que cada um necessita, fazer os ajustes necessários, independente da série, independente disso ou aquilo ser pré-requisito para a série seguinte. Existe uma necessidade dessa adequação curricular. Né? E você, Juliana, aí como mãe alfabetizadora, como estão suas expectativas? Pois é. O que é que você tem escutado aí das mães? Muita reclamação ou tá tranquilo? Tem os seus momentos, né, Carminha? Tem os seus momentos. Esses sentimentos, né, depois de alfabetizar tantos anos, coordenar a alfabetização, e agora mãe de aluno de alfabetização, vou te contar que os sentimentos se misturam, tá? E o sentimento de mãe se sobrepõe, óbvio, né? As angústias aparecem e eu me lembro muito das preocupações que as mães traziam. E uma questão né? A gente vai encerrar esse ano da alfabetização no primeiro ano. Quando chegar lá em dezembro, tá alfabetizado, tá tudo bem, né? E aí a gente tem que pensar, Carminha, que do mesmo modo que quando a gente começou a live, a gente falou que a alfabetização não tem início no primeiro ano, também não é no primeiro ano que ela se finaliza. Essa história de tempo letivo, ela é inventada por nós que eu digo pela cultura. O desenvolvimento infantil não obedece estritamente esse tempo imposto, né? A alfabetização ela é feita como uma etapa, um ciclo de aprendizagem. E de acordo com a nova base, esse ciclo vai até o segundo ano do ensino fundamental 1. As crianças, elas chegam à alfabetização em diferentes níveis de hipótese de escrita. Por que elas vão pensando, né, nessa construção de escrita? E nesse processo, desse ciclo, há crianças que atingem, sim, o que corresponde a uma escrita alfabética, né? A relação do som com a letra. Então, a gente entende que ela se alfabetizou. Mas essa escrita, não necessariamente, ela vai corresponder a uma escrita correta, aquela escrita ortográfica. Exigir isso, essa escrita perfeita de uma criança que está em processo de aquisição da escrita, eu posso dizer que é no mínimo injusto.
É Porque verdade. ainda tem uma vírgula para a gente colocar aí. Imagina isso na língua portuguesa, com as particularidades que a gente tem. Na cabecinha da criança, sons de R, sons de S, o SS com SS ou com cedilha, sons de X, sons de Z, muita coisa. A criança, que já está alfabetizada, ela não vai necessariamente escrever usando essa norma culta e nem vai ler com tanta fluência, sem fazer uma pausa para poder compreender, processar aquilo que ela está lendo naquele momento, que é o que está ali naquele contexto, né? E o que acaba acontecendo, geralmente, é que a família tende a resistir e aceitar que a criança produza graficamente, seguindo a sonoridade, né? Entra o critério adulto, né? O critério adulto, que é o quê? Corrigir na hora. Tá errado. Né? Da hora, pô, tá errado, não é assim. E eu não te falei naquele dia. Acontece que quando a gente faz isso com a criança, a gente não dá chance dela pensar no que ela está produzindo. E há uma diferença entre erro e construção de escrita. E é isso que é importante. A criança que está imersa nesse processo de alfabetização, ela pode não estar considerando aquilo como erro, porque ela ainda não sabe. Ela não aprendeu ainda a escrita correta. Ela está aprendendo. Com toda certeza. E nós não vamos considerar nós vamos considerar isso como um processo de construção. É um processo de construção da escrita, né? E a partir daí é que a gente vai considerar, lá no 3º, 4º ano, que é um erro. Precisamos ter um olhar amoroso, um olhar com cuidado, com amor, com zelo para essa produção escrita, para essa leitura também da criança. Isso acontece na leitura também, quando a criança ainda se laba, demora um pouquinho para ler. Até porque quando você aponta esse erro de uma maneira direta, dura, seca, você pode trazer prejuízos no desenvolvimento do prazer pela leitura e pela escrita. E como é que os pais... Isso, e como é que os pais podem lidar com isso, né? Costumamos receber perguntas: eu posso soletrar? Posso dar resposta? Posso corrigir? Não precisa ser dessa maneira. Você pode recorrer ao vocabulário que a criança tem, você pode recorrer ao que tem dentro no ambiente, perguntando, fazendo relação com os nomes das pessoas que ela já conhece, já são básicos para ela, né, na representatividade gráfica. E de outras palavras conhecidas, já que os pais estão acompanhando as aulas, estão assistindo, já sabem as palavras-chave. E toda a bagagem que a criança tem vai ser material para isso e descobrir essa resposta. E a proximidade da família com essas questões da criança envolve o emocional, que interfere na aprendizagem, nessa produção da criança. Daí a gente não exigir essa escrita ortográfica quando ela está no processo de alfabetização. E aí a gente tem que perguntar, o que conta mais? É essa frase, essa palavra escrita corretamente? Ou será que é esse processo, essa vivência? É ela ter vontade de escrever, pegar um livro, ter prazer nessa leitura, essa exigência, né? Tem que pensar no que faz sentido. Então é importante... O que eu quero para o meu filho? O que eu quero para o meu filho? Eu preciso aceitar, ter um bom olhar sobre essas hipóteses que ele tem, né? E a criança que tem isso bem aceito, ela vai querer escrever. E o mesmo vai acontecer com a criança que não é cerceada na leitura. Ela vai querer ler, vai ler em voz alta, vai compartilhar e vai bater no que você falou, Carminha, a autoestima fortalecida, que é essa nossa maior preocupação e o nosso maior pedido para as famílias. Evitem comparações, tenham paciência, né? Estimulem, orientem. E por isso que a gente também diz que não tem o completamente errado, nem um único caminho certo. A gente vai descobrir o que é melhor para cada um no virtual, aos pouquinhos. É isso mesmo, essa Juliana. Personalização, né? Na isso troca, mesmo. assim. E por isso o papel... que é importante falar com a família. Como é que você tem percebido isso, Carminha, com a troca da família?
Pois é, a família é de grande importância. Na verdade, a família sempre foi importante, mesmo sem no presencial, tanto para a família quanto para a escola. Eu já falei isso aqui. Agora nós contamos com a família muito nesse momento. A troca tem sido fundamental para nós afinarmos as percepções e ajudarmos com recursos adequados para cada aluno. A escola também cuida muito desse trabalho, né? Oferecendo subsídios aos profissionais, apoio tecnológico, recursos aos professores, para que eles possam cada vez mais criar e ajudar nesse momento. As famílias na escola eram chamadas com frequência no período de alfabetização. Sim. Atualmente, isso continua a acontecer. Isso só unificou e sedimentou o trabalho da alfabetização, essa interação com a família. E o professor, que para mim o professor de primeiro ano é um professor especialista em alfabetização, ele passa a ter um olhar mais apurado. Mesmo ele sentindo falta do presencial, o professor alfabetizador, ele transborda de afeto. É uma criatividade que ele supera para atender o seu aluno. Ele faz de tudo e cria em cima, e para ele sempre tem que ter o melhor. Esse momento que a gente pensa que é muito frio, porque estamos atrás da tela do computador, nós só devemos agradecer às famílias, porque nós estamos invadindo as casas, né? A intimidade está sendo muito maior do que no presencial. As famílias, nós vivenciamos a vida de cada família, como a família vivencia a rotina da casa do professor, né? O bebezinho, todos do terceiro ano sabem que o celular da professora caiu dentro da panela quando ela estava falando com uma outra professora. Isso tudo é intimidade. É um momento que nós não tínhamos e estamos tendo que aprender a viver. E agradecer muito pelo retorno das famílias, por essa troca, pelos professores que estão cada vez mais se aprimorando. E o que eu posso dizer para essas famílias, para esses professores, o que eles podem fazer mais? O que a família pode fazer mais? Interessa. O que os pais podem fazer? Eu acho que primeiro essa acolhida do seu filho, o respeito a ele, a dose de afeto, de empatia. Meu filho, eu sei que hoje você não foi tão bem, amanhã você vai melhor. Eu estou aqui do seu lado. Evitar as comparações, como você falou. Criar uma rotina. A criança precisa de uma rotina, né? Praticar através do que está sendo oferecido para a escola, através de outros livros de história, do vocabulário, aproveitar as atividades de vida diária. Elas são riquíssimas para o trabalho, riquíssimas. E vocês, como pais, os que estão aqui nos assistindo, vão estar fazendo o papel de pais. Porque aproveitar quando você distribui uma pilha de pratos à mesa e discutir com seu filho, sobrou ou faltou, né? Eles saberem que o domínio do espaço, que futuramente vai ser a percepção da perninha do P que é para baixo, da perninha do T que é para cima, isso tudo pode ser vivenciado na rotina de casa, quando ele tem quantos cômodos tem a casa, no domínio desse espaço. O nosso tempo acabou, a gente quer agradecer a participação de vocês, a presença aqui hoje. A nossa mensagem é essa.
Tá, ó, acho que estão escrevendo aqui, que estão ouvindo a gente, estão voltando, estão todos voltando. Pois é. Estão todos voltando. Espero que tenha dado aí uma clareza, né, do que está sendo feito no trabalho e das nossas vitórias, dos nossos caminhos que ainda temos aí que percorrer. Os obstáculos que nós passamos. Os obstáculos que estamos ainda superando. Isso. E que todo mundo possa ter um novo olhar, né, Carminha? Com toda certeza. Valorizar as pequenas coisas, né? Isso, valorizar as pequenas coisas. Então, a gente quer agradecer a Célia, nossa diretora-geral. Muito obrigada por todo o apoio. Luciana, Vanessa, que estava conosco também o tempo todo, por esse convite, que foi um prazer termos aceitado, né, Carminha? Com certeza. Estamos muito felizes e gratas pela confiança. Agradecer aos pais que estão aprendendo junto com seus filhos, dando o seu melhor, aos alunos pela adaptação e resiliência e aos professores que, mesmo sabendo a falta que faz o presencial, estão se reinventando, acreditando que é possível alfabetizar, mesmo com afastamento e sem esses recursos todos, os recursos modificados. Ju. Será que a gente tem um tempinho aí para um poema de Cecília Meirelles? Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Tá bom. O poema se chama A Arte de Ser Feliz. E diz assim: houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Parte da janela havia um pequeno jardim, quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ele ia atirando com as mãos gotas d'água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Às vezes um galo canta. Às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando eu falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante da minha janela. E diante das minhas janelas, finalmente eu tenho quem diga que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então, que a gente saiba, na arte de ser feliz, ver o que está diante da nossa janela e valorizar o que nós estamos, mesmo sem ser aquele ritual garantido que já nós acostumado, não é? É isso, exatamente, gente. É trabalhar essa capacidade do olhar. Uma boa noite para todos e até a nossa próxima live. Um beijo. Até a nossa próxima live. Beijo para todos e muito obrigada.